Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de junho. Segunda turma do Supremo mantém decisão do TSE que cassou o mandato do deputado Valdevan 90 por abuso de poder econômico. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que a União adote medidas para localizar o indigenista brasileiro e o jornalista britânico desaparecidos na Amazônia. O Ministério Público Federal entra com ação na Justiça para que a União adote reserva de vagas para negros em todos os processos seletivos para contratação temporária. E nos 20 anos da TV Justiça, você vai conhecer um pouco mais da história da primeira emissora a transmitir os julgamentos da Suprema Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União adote medidas necessárias para localizar o indigenista brasileiro e o jornalista britânico desaparecidos na Amazônia. O ministro estipulou prazo de 5 dias e multa diária de R$100 mil caso a decisão não seja cumprida. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e determinou que a União tome todas as providências necessárias para localizar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos no Amazonas desde domingo. A decisão tem o objetivo de resguardar os direitos fundamentais à vida e à saúde dos envolvidos. Barroso observou que o indigenista e o jornalista desempenhavam atividades de fortalecimento de proteção territorial contra invasores, apoiando uma organização indígena na região devido à insuficiência da atuação estatal. O ministro também pontuou que o desaparecimento ocorreu em área de barreira sanitária, com o objetivo de proteger a entrada da terra indígena do Vale do Javari. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a adoção das seguintes medidas: garantia da segurança no local, apurem e punam os responsáveis pelo desaparecimento e apresentem nos autos da petição sigilosa, no prazo de até 5 dias corridos da ciência desta decisão, relatório contendo todas as providências adotadas e informações obtidas. Ainda segundo Barroso, o descumprimento do prazo implicará a incidência de multa diária de R$100 mil. Hoje, a Defensoria Pública da União pediu a criação de um gabinete de crise para acelerar as buscas. No ofício enviado à Polícia Federal, a DPU pede que o gabinete seja composto pelo Exército, Marinha, Polícia e demais órgãos e que se reúna pelo menos uma vez por dia, além de incluir a participação de indígenas nas operações. Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez no domingo, na comunidade São Rafael, no Amazonas. De lá, seguiram de barco para visitar e entrevistar indígenas próximo à base da FUNAI, mas não chegaram ao local. A Polícia Federal informou há pouco que nas buscas de hoje as equipes encontraram material orgânico aparentemente humano no rio, próximo ao porto de Atalaia do Norte. O material será encaminhado para análise de peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Em sessão virtual, a segunda turma do Supremo, por maioria, decidiu manter a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado Valdevan 90 por abuso de poder econômico. O caso chegou ao Supremo porque o deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe, recorreu de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que em março deste ano, por unanimidade, cassou o mandato dele por abuso de poder econômico durante a campanha de 2018. O TSE confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que condenou Valdevan em 2021 porque ele teria recebido recursos sem origem identificada e de fontes vedadas. O relator do processo no Supremo é o ministro Nunes Marques. Na semana passada, Marques concedeu uma liminar devolvendo o mandato dele e decidiu levar o processo para julgamento em sessão virtual da segunda turma. O ministro Nunes Marques confirmou a liminar por entender que a decisão do TSE se baseou em normas que ainda não estavam em vigor em 2018. Assim, afirmou que trata-se de inequívoco marco normativo que não só estabelecia as regras do jogo, como também garantia a cidadãos, candidatos, partidos e coligações a ciência do que esperar quanto à contabilização dos votos. Desse modo, a aplicação retroativa
fere as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. O voto de Nunes Marques foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que o processo deveria ser analisado pelo plenário e não na segunda turma. Fachin também afirmou que essa petição não deveria ter sido admitida por ser contra acórdão recém-publicado. Além disso, não caberia revisão do entendimento do Tribunal Eleitoral pelo Supremo. Destacou que se a urgência impele o interessado a buscar solução urgente, há meios processuais próprios, a ações individuais próprias e aos recursos a elas inerentes. O voto divergente foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu hoje o evento Inclusão e Diversidade, um panorama da Justiça Eleitoral. A abertura do encontro, que contou com a participação de representantes de tribunais regionais eleitorais, foi feita pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Repórter Renata Gorga tem mais informações. Durante a abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, falou sobre a necessidade do pluralismo político, que é capaz de evitar monopólios por parte de um ou mais grupos. Também lembrou que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária promove o bem de todas e todos e reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral de respeitar a diversidade. Atenta aos desafios de mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, que ainda enfrentam limitações e restrições discriminatórias e injustas para o pleno exercício dos seus direitos políticos, a Justiça Eleitoral tem se empenhado, por meio de iniciativas diversas, na ampliação da participação desses grupos no processo eleitoral. Fachin também citou algumas ações promovidas pelo TSE focadas no respeito às diferenças, entre elas a criação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Ministério Público Federal entra com ação na Justiça para que o governo federal adote a reserva de vagas para negros em todos os processos seletivos para contratação temporária. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça com pedido de liminar para que a União adote a reserva de vagas para negros em todos os processos seletivos para contratação temporária. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. Ao acionar a Justiça, o Ministério Público Federal pede que todos os órgãos do governo federal reservem 20% das vagas de contratos temporários para negros, do mesmo jeito que é feito nos concursos para vagas efetivas. Durante a análise de contratações do governo federal, o MPF verificou casos em que a lei de cotas não estava sendo respeitada. Um exemplo aconteceu no Ministério da Saúde, que não estabeleceu reserva de vagas para negros em um processo seletivo simplificado para a contratação de 4.000 candidatos da área médica no Rio de Janeiro. A ação com pedido de liminar deve ser analisada nos próximos dias. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu fraude na transferência de um terreno destinado a indenizar as vítimas do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, que desmoronou em fevereiro de 98. O colegiado entendeu que houve fraude à execução na transferência de um terreno localizado em Brasília, arrematado em leilão judicial, com o intuito de garantir a indenização devida às vítimas do edifício Palace 2. O imóvel abriga atualmente um dos maiores shopping centers do Distrito Federal.
A decisão da terceira turma foi tomada na análise de 2 recursos. O primeiro ajuizado por Paulo Otávio Investimentos Imobiliários e o segundo por Iguatemi, empresa de shopping centers. Nos recursos foi questionada a legalidade de leilão judicial determinado pela Justiça do Rio de Janeiro no âmbito de ação civil pública destinada a ressarcir os danos sofridos pelas vítimas do edifício Palace 2. Ambas as empresas alegaram que eram elas as verdadeiras proprietárias do terreno leiloado e que o imóvel foi adquirido de boa fé. O edifício Palace 2, localizado no Rio de Janeiro, desmoronou em fevereiro de 98, deixando 8 pessoas mortas e mais de 170 famílias desabrigadas. A edificação foi construída pela Sersan, empresa de propriedade do então deputado federal Sérgio Naia. Na ação civil pública, houve a determinação do bloqueio de todos os bens pertencentes a Sérgio Naia e às suas empresas Matersan e Sersan, uma das sócias da companhia dona do terreno. O relator ministro Vilas Boas Cueva lembrou que o imóvel em discussão pertencia à empresa LPS Participações e Investimento Limitada, a qual tinha entre seus sócios a Paulo Otávio Investimentos e a Sersan, cujos bens não podiam ser alienados. Destacou ainda que as provas reunidas no processo indicam claramente que o terreno chegou a Iguatemi após uma série de transferências fraudulentas da propriedade, com o intuito de esquivar a indisponibilidade que recaía sobre os bens do construtor do Palace 2. O ministro ressaltou ainda não haver dúvidas de que a empresa que transferiu o terreno a Iguatemi se utilizou de meios ardilosos para se tornar ela própria a única proprietária do imóvel e repassá-lo posteriormente à empresa de shopping centers. O processo judicial eletrônico completou 10 anos de implantação no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, um marco na resolução de processos trabalhistas no estado. Agilidade na resolução dos processos trabalhistas, economia de recursos, maior transparência e segurança. Há 10 anos, tudo isso ganhou forma com a chegada do processo judicial eletrônico. A presidente do TRT da Bahia, desembargadora Débora Machado, considera o sistema um marco. É um marco porque 24 horas por dia, a qualquer momento, a acessibilidade a esses processos ela é assegurada. E a gente vê hoje um perfil, a mudança de paradigma, os carimbos, os papéis trocados às vezes por simples cliques, em que a gente consegue resolver questões de despachos mais burocráticos, de mero expediente, isso agilizando muito, inclusive otimizando o tempo dos magistrados e servidores para que possa ser utilizado em umas outras questões que efetivamente precisam de um cuidado maior, de uma pesquisa maior. Na Bahia, a primeira vara a ter a ferramenta implantada foi a de Santo Amaro em maio de 2012. O juiz titular na época, Cássio Barbuda, explica como a novidade foi recebida. O tribunal teve de implantar toda a estrutura da parte de internet rápida, de eletricidade, para poder suportar o recebimento do PJE. Isso foi mais um ganho para a estrutura da vara. A vara ia deixando de ter tantas estantes, com tantos processos, com tantos volumes. Desde o início de sua implantação até abril de 2022, já foram 50.700 processos migrados do acervo físico para o sistema eletrônico nas diversas unidades do tribunal. O gestor regional do PJE, desembargador Rubem Nascimento Júnior, destaca os ganhos. Primeiro, a economia de recursos públicos, porque nós não temos mais papel, não precisamos de impressora, não gastamos toner, não gastamos grampeador, aquelas famosas capinhas plásticas, os elásticos, tudo isso era despesa. E o tempo dos servidores, algum trabalho repetitivo de arrumar tudo isso. E principalmente que existe a segurança. Nós temos backup desses processos e não há possibilidade, como havia antigamente, do acervo ser danificado por enchente, por animais, por incêndios. De maio de 2012 a abril de 2022, já tramitaram mais de 1.700.000 processos no regional. Deste total, quase 1.400.000 foram exclusivamente eletrônicos. Atualmente, dos 360.000 processos ativos em tramitação no tribunal, 357.000 são eletrônicos. O sistema também registra um total de 158.000 advogados cadastrados. Oficialmente, a Justiça do Trabalho aderiu ao processo judicial eletrônico em 2010,
por meio de assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o TST, na gestão do então presidente, ministro Dall'Asen, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Com isso, foi possível a instalação do sistema em dezembro de 2011. O ministro do TST, Cláudio Brandão, acompanhou a implantação e o considera o projeto mais importante da Justiça do Trabalho. Por tudo que ele representa, pelas dificuldades que foram na implantação, pelas diferentes realidades existentes no Brasil inteiro, desde São Paulo, capital, implantar em 40 varas ao mesmo tempo, as dificuldades que ocorreram de capacitação de 40 mil servidores, 3 mil e poucos juízes. Para o presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, André Esturaro, os avanços tecnológicos foram fundamentais. Nós partimos de um momento anterior onde a celeridade ela não acompanhava a necessidade dos advogados. E hoje, com o PJE, essa celeridade ela começou a ser realmente observada, pelo menos do ponto de vista dos procedimentos técnicos, tecnológicos. Isso para nós é um grande avanço. No próximo bloco, nos 20 anos da TV Justiça, você vai conhecer um pouco mais da história da primeira emissora a transmitir os julgamentos da Suprema Corte. Até já! Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a Justiça como um todo, refletindo-se numa maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. A TV Justiça completa 20 anos no dia 11 de agosto. E para marcar a data, nós preparamos uma série de reportagens especiais. Todo mês vamos relembrar um pouquinho da história da TV Justiça. Hoje você vai saber mais sobre a programação. A primeira TV a transmitir ao vivo os julgamentos do plenário da Suprema Corte Brasileira conta com 22 parceiros de vários estados, programas de debate, seminários, audiências, coberturas jornalísticas. São 2 décadas de trabalho para aproximar cada vez mais o judiciário da sociedade brasileira. Sessões plenárias, aulas de direito, música, saúde, informação. Olá, boa tarde. Tudo isso e muito mais na tela da TV Justiça. São 24 horas de uma programação diversificada, democrática, que alcança outros segmentos do direito, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Privada e Pública, além de outras áreas como bem-estar, meio ambiente e cultura. A programação pode ser acompanhada em todo o Brasil pela TV e em outras partes do mundo pela internet. A TV Justiça produz 12 programas, 2 edições de jornais, 2 boletins. Esses boletins são 4 edições diárias e 2 jornais diários. Fora isso, a gente tem 22 programas produzidos aqui, mais as sessões do tribunal. Além disso, a gente tem os parceiros. Nós somos 22 parceiros que também realizam programas, mandam programas para cá. Tem parceiros de todos os estados. A grade de programação foi elaborada para que todos tenham o mesmo espaço de veiculação. Nós temos uma grade de programação que tem que ser seguida, né, com seus horários, com os programas inéditos, tem seus horários certinhos, os dias e horários, e tem os dias da reprise também. Aí, cada dia da semana é uma grade de programação, e a gente tem que seguir. Cada dia faz o roteiro de segunda, ou de terça, ou de quarta, ou de quinta, e vai atualizando com os programas que vão chegando inéditos. A TV Justiça não fala só para os operadores do direito. Ela trabalha para que o cidadão saiba de seus direitos e deveres. De forma variada ao longo de toda a programação, cada programa tem um formato diferente, uma linguagem apropriada para atingir a todos os públicos. Eu vejo a TV Justiça como um instrumento de otimização do direito à informação
que se dá não apenas com a mera publicação formal de acórdãos, por exemplo, em que aquela linguagem feita nas sessões de julgamento é transcrita para uma linguagem escrita, mas eu vejo o direito à informação como um dever dos órgãos estatais de fornecerem de modo transparente, inteligível para o jurisdicionável e para o cidadão aquilo que é decidido pelas instâncias mais importantes do nosso Poder Judiciário. Na grade, o Repórter Justiça conta com a produção de grandes reportagens. O Como Funciona Aí explica como é a lei em outros países. O artigo 5º traz assuntos sobre o dia a dia a partir de trechos do artigo 5º da Constituição Federal. A TV Justiça também tem espaço para cultura. O Refrão, por exemplo, recebe artistas dos mais diversos gêneros musicais, tendências e estilos. Já o Viver Melhor é um programa sobre bem-estar, qualidade de vida e os progressos da ciência na área da saúde. O que é assunto nas redes sociais está na programação Tá na Web, que é exibido ao vivo toda quarta-feira à noite. Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. O Saber Direito é para quem quer se aprofundar no conhecimento jurídico. E, é claro, as sessões ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A TV Justiça acho que proporcionou maior conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário e isso pode ser percebido por alguns critérios, alguns instrumentos, né? Eu acho que o mais fácil de verificar é o fato de que parte significativa da população brasileira hoje sabe o nome dos ministros, do STF, às vezes até torcem por uma postura mais associada a uma interpretação do que outra, e isso demonstra, ao meu ver, um crescimento do grau de transparência do Poder Judiciário e até do acompanhamento de medidas que podem melhorar o funcionamento não apenas da Suprema Corte, né, mas especialmente, né, dos tribunais estaduais e das ações que são desenvolvidas também no âmbito local. Telespectador assíduo da TV Justiça, o professor de português Vinícius do Francis conheceu a emissora por acaso há 10 anos ao assistir ao programa Refrão. O interesse de Vinícius pela TV Justiça foi só crescendo. Passou a acompanhar programas como Saber Direito, mas são os documentários que mais atraem a audiência do professor. São documentários bastante ricos, com uma complexidade incrível e dentre os que eu assisti, um dos que mais chamou a minha atenção foi o sobre a música. Trouxe uma abordagem bastante inclusiva para pessoas com deficiência, para a comunidade LGBTQIA+, e também para pessoas pretas, além também para comunidades carentes. E nos 20 anos da TV Justiça vem novidade por aí. Programa novo e para as crianças. Isso mesmo, é o Descomplicando, programa que apresenta os conceitos e fundamentos do direito e do Estado brasileiro para quem tem entre 6 e 10 anos, mostrando que a cidadania plena pode ser exercida independentemente da idade. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sim! Hoje a gente está aqui no programa Descomplicando e eu vim falar com vocês, eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. A TV Justiça está evoluindo. Surgem novos desafios, como ampliar a interação com os telespectadores por meio das redes sociais, para atingir um público cada vez maior. O grande desafio é chegar onde ela não chega ainda hoje, tá? Ela abranger e atingir mais pessoas e tornar cada vez mais fácil, né, esse juridiquês, que ela consiga realmente beneficiar cada vez mais pessoas no Brasil e fora dele também, né? Ainda sobre os 20 anos da TV Justiça, toda sexta-feira nós trazemos o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, como a juíza Patrícia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em 2020,
eu fazia parte da Comissão de Diversidade e Igualdade do Tribunal Trabalhista aqui de São Paulo. E eu e o meu grupo estávamos, naquela época, idealizando e organizando a Semana da Diversidade, que ocorreria em novembro daquele ano. E eu tive a honra e a alegria de poder divulgar esse evento no Jornal da Justiça, primeira edição. Isso foi sensacional, porque, num primeiro momento, participar do jornal da TV, de um jornal da TV Justiça, é algo digno de nota e de orgulho. E depois, a visibilidade que foi dada ao evento trouxe um número de inscritos muito maior do que teríamos em condições normais. Eu tenho certeza que o sucesso da Semana da Diversidade em 2020 se deu em grande parte pelo auxílio que a TV Justiça e o Jornal da Justiça, primeira edição, nos deu. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite, excelente fim de semana.